Sejam bem-vindos ao Conexão Milaré. Eu sou a Maria Clara Gomes. Hoje nós vamos discutir um tema que tem sido bastante debatido atualmente, que é o Programa de Regularização Ambiental previsto no Código Florestal e que tem aí alguns prazos e algumas questões que vêm causando bastante discussão e que tem ocasionado aí uma certa apreensão em produtores rurais, em interessados em se regularizar, em regularizar suas propriedades do ponto de vista ambiental. E para esse debate hoje conosco, nós recebemos a Daiane Caroline Gaia. A Daiane é consultora ambiental do Milaré Advogados, ela é graduada pela Unesp como engenheira florestal, ela tem MBA pela Universidade Federal de São Carlos em gestão ambiental e já atuou como assistente técnica, tanto do Ministério Público do Estado de São Paulo, junto ao GAEMA, como também nos órgãos ambientais, o DPRN e a CETESB. Daiane, muito obrigada por participar do Conexão Milaré, e eu gostaria que você explicasse um pouco para nós o que é o Programa de Regularização Ambiental previsto no Código Florestal e por que ele vem causando tantos debates. É sempre um prazer participar do Conexão Milaré e trazer um pouco à luz, conhecimento do pessoal, toda a parte mais técnica, né, que está por detrás das leis e da aplicação das leis na prática, né. Bom, o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que já estava previsto, né, no novo Código Florestal, ele ficou um tempo pendente, porque ele precisava ser implementado pelos estados, então cada estado, com a sua particularidade, precisava publicar suas normas, né, seja em forma de decreto, ou alguns estados foi em forma de instrução normativa. O PRA, ele é um conjunto de ações e de iniciativas que tem como objetivo a regularização dos imóveis rurais. Então, cada estado, com a sua particularidade, dentro dos seus órgãos ambientais, vão ter essas normas para regulamentar e conseguir implementar os programas de regularização ambiental em cada estado. Por que é tão importante a edição pelos estados dos programas de regularização ambiental? Bom, a importância dos estados implementarem os programas de regularização ambiental é porque já no Código Florestal estava previsto que qualquer supressão de vegetação que tivesse ocorrido até 22 de julho de 2008 poderia ter algum benefício, né, como o cancelamento das sanções, de multas, e ele traz essa possibilidade do imóvel estar regularizado se ele teve algum tipo de supressão em área de preservação permanente, áreas de uso restrito, reserva legal, muitas vezes processos que ficaram anos em discussão, muitos que ficaram sem tanta alternativa técnica e de localização para regularização, áreas com déficit de reserva legal, né, entre outros problemas ambientais para que o imóvel estivesse regularizado e que eles precisam ser avaliados conforme a particularidade, cada caso é um caso, né. Então, o PRA, ele trouxe essa possibilidade de fazer a regularização ambiental, de fazer, de trazer essa adequação para o imóvel rural, e ninguém melhor do que cada estado saber suas particularidades e poder elaborar as normas para que isso aconteça. Então, a vantagem de aderir ao PRA é tanto você obter a regularização ambiental do imóvel, como possibilitar o uso de determinadas áreas que foram restringidas pelo Código Florestal, mas que, por serem consideradas consolidadas, né, foram autorizadas a serem utilizadas, né? Então, é um instrumento realmente muito importante de ordenamento territorial, sobretudo rural, né, para que esses imóveis possam estar regulares e possam ser utilizados.
Quem é que pode aderir ao PRA e qual é o procedimento, quais são os documentos, os instrumentos necessários para aderir ao programa, no caso dos estados que já regulamentaram a matéria? Para aderir ao PRA, você precisa ser possuidor ou proprietário de um imóvel rural e estar cadastrado no CAR. O primeiro pré-requisito é você ter seu imóvel cadastrado no CAR, e hoje está elegível quem fez seu cadastro no CAR até dezembro de 2020. Quem fez a sua inscrição no CAR até dezembro de 2020 pode fazer adesão ao PRA. Para quem se destina a adesão ao PRA? A adesão ao PRA, ela se destina para os proprietários e possuidores de imóvel rural que tenham algum passivo ambiental, seja ele por déficit de reserva legal ou de supressão de reserva legal em áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito e áreas de reserva legal também. É importante também lembrar que existe hoje em discussão um projeto de lei que ele está caminhando, ele já teve um texto aprovado, ele está em fase de audiência pública, para que esse prazo seja prorrogado até dezembro de 2024, mas isso ainda não está vigente, então hoje o que vale é esse prazo de quem fez a inscrição até dezembro de 2020 e tem agora até dezembro de 2022, como é o caso do estado de São Paulo, para fazer adesão ao PRA e a inscrição, né, executar a inscrição no sistema do SICAR. Daiane, explica para nós um pouco que tipo de medidas, que tipo de exigências esses proprietários vão ter que implementar ao aderir aos programas de regularização ambiental. Então, como que isso vai funcionar na prática e o que isso vai significar na prática para os proprietários e possuidores rurais, em termos de regularização ambiental? Os proprietários de imóvel rural, quando eles fazem a inscrição no CAR e, posteriormente, a adesão ao PRA, eles vão ter acesso a uma aba no próprio sistema do SICAR que fala sobre regularização ambiental. Na hora que você entra nessa aba, você vai declarar qual é a sua pendência, qual é o seu passivo ambiental, e seja vamos supor, o meu passivo ambiental é uma supressão de vegetação em área de preservação permanente, que hoje é uma área consolidada, e alguma outra supressão de vegetação em estágio médio ou avançado que eu não solicitei uma autorização. Eu vou declarar essas áreas de forma simplificada. O sistema ele já possui um passo a passo de como você vai fazer isso. Você entra no sistema do SICAR, tem uma cartilha que te ensina a fazer, e você faz essa declaração e propõe as medidas mitigatórias, que podem ser desde a regularização na própria área que foi desmatada, você fazer a recuperação daquela área, como você fazer a compensação do que você tem déficit de reserva legal em outras áreas, ou dentro do seu próprio imóvel. A adesão ao PRA, ela traz essa possibilidade de você usufruir de todas as possibilidades de compensação que já estão previstas no Código Florestal, até mesmo para pessoas que pedem autorização hoje, né? Então, ele não te impede de usufruir dessas possibilidades. Quando você finaliza seu cadastro, essa declaração simplificada do que foi desmatado, de qual o déficit de reserva legal, e o que você pretende, né, a maneira que você pretende regularizar, é emitido uma minuta de um termo de compromisso, e ele passa a valer oficialmente quando ele for assinado pelos órgãos ambientais competentes daquele estado e pelo proprietário do imóvel rural. Então, isso passa por uma análise, após a sua declaração, pelo órgão ambiental. Se o órgão ambiental concordar com a sua proposta, já vai assinar esse termo de compromisso junto com o proprietário do imóvel rural, e essa data da assinatura do termo de compromisso é, de fato, a data que a pessoa aderiu ao PRA, e a partir dali que conta o prazo de cumprimento. Então, a não adesão ao PRA, ela vai implicar aos proprietários rurais e possuidores de áreas rurais que eles fiquem, então, sujeitos a penalidades.
pela não regularização. Sim, o proprietário rural que tiver algum passivo ambiental que seja regularizável pelo PRA, se ele não aderir, ele vai ficar com essa pendência, com esse passivo ambiental, isso vai constar no CAR dele, e todas as vezes que ele precisar de fazer qualquer procedimento que o CAR seja um documento exigido, vai ser vista essa pendência. Por exemplo, né, se você pedir um crédito rural, um financiamento, né, rural, vai constar, hoje todos os bancos já pedem o cadastro do CAR, vai constar que você tem essa pendência. Se você for solicitar qualquer tipo de licenciamento ambiental para qualquer atividade na sua área, por exemplo, uma simples irrigação, vai constar que você tem uma pendência de você ter um passivo ambiental que você não regularizou. Então, a não adesão ao PRA e a celebração do termo de compromisso para a efetiva regularização, ela realmente vai impactar daqui para frente no desenvolvimento das atividades rurais em todo o país. Sim, vai impactar no desenvolvimento das atividades rurais, porque a não adesão ao PRA de quem tem um passivo ambiental vai impossibilitar o acesso a esses créditos, vai impossibilitar também a regularização de forma a, inclusive, poder ser feito o cancelamento de algumas sanções e algumas multas, né? Então, é uma grande oportunidade fazer adesão ao PRA, porque você vai trazer uma responsabilidade simplesmente de cumprir com a regularização, com a recomposição ou compensação do dano ambiental que foi feito, né, convertendo esses valores de multas, uma vez que num processo comum de regularização, você tem que fazer a sua regularização, sua compensação, sua recuperação ambiental de qualquer forma e ainda pagar as multas e responder a outros tipos de sanções. Então, em tese, a adesão ao PRA, ela vai excluir penalidades e sanções que tenham sido aplicadas por conta da existência desses passivos, dessas pendências ambientais. Sim, aí em cada estado, conforme a implementação das suas normas, isso vai ser avaliado, né? Não é uma certeza de que todas as sanções, né, e todas as multas em 100% dos seus valores serão canceladas, mas que o PRA é uma possibilidade de você diminuir e facilitar, ele veio realmente para facilitar a regularização ambiental dos imóveis rurais, né, então é como uma grande oportunidade mesmo de regularização. Uma questão que a gente sempre se questiona é se o proprietário, o próprio possuidor do imóvel, ele consegue acessar todos esses sistemas, né, que foram criados do CAR, do PRA, e a pessoa consegue fazer isso sozinha, assim. Então, é possível uma pessoa fazer todo o cadastramento e todo o processo de regularização sozinha, sem uma assessoria técnica? Olha, a gente recebe diariamente aqui no escritório pessoas que tentaram fazer seu cadastro no CAR e adesão ao PRA sozinhas e vêm pedir um auxílio técnico. Por que isso acontece? Porque desde que o CAR foi lançado, diz que o próprio possuidor do imóvel rural pode fazer a sua inscrição. Só que muitas vezes o que esse possuidor de imóvel rural encontra na hora que ele entra no site e tem acesso aos sistemas é que ele não é tão simples assim. No site do SICAR tem uma cartilha que traz um passo a passo de como a pessoa fazer. Se ela tem um imóvel que é muito simples, não é um imóvel tão recortado, às vezes no formato de um quadrado, alguma coisa assim, muito exata, ele pode ir lá no sistema e ele mesmo desenhar na tela, com o mouse, os limites do imóvel, mas, na prática, isso sempre acaba dando algum erro. E o CAR, ele tem uma análise dinamizada. O que é isso? Você faz a inscrição no CAR, envia, e a inteligência artificial mesmo, o sistema deles faz uma verificação prévia. Então, muitas vezes, quando a pessoa desenha na tela, né, pelo aplicativo que eles
deixam lá para fazer o download, e aquilo choca com a divisa de outro imóvel que já está cadastrado, de algum imóvel vizinho, essa avaliação dinamizada ela já vai retornar o CAR para você, dizendo que existe um problema, às vezes ele não te diz qual, né? Então você tem que baixar de novo o programa, olhar arquivo por arquivo, e a melhor forma de você fazer uma inscrição no CAR e de também declarar suas áreas de passivo ambiental e de regularização no PRA é através dos arquivos Shapefile, que são arquivos que você gera através de programas de geoprocessamento. Quem trabalha com isso sabe que são programas que você não consegue instalar em qualquer computador. Geralmente você precisa de uma configuração boa, né? Que nós que já trabalhamos com isso já é praxe, né? E a gente gera esses arquivos através de arquivos de levantamento de campo, de topografia. Então, para alguns imóveis que têm muitos vértices ou que ainda tem problema de verificação de divisas, de matrículas e escrituras que são muito antigas, que você precisa fazer o levantamento de novo, a gente começa num levantamento topográfico, mandando o engenheiro agrimensor para a área, para fazer levantamento planimétrico cadastral, memorial descritivo. A partir desse memorial descritivo e dessa planta que a gente gera os arquivos de Shapefile, e eles que vão, né, para o CAR e para o PRA. Então, nem sempre é tão simples. E uma vez que você pode cometer um erro e você tem essa avaliação dinamizada ou pelo próprio técnico do órgão ambiental e ele volta para você, você vai ter um tempo aí para regularizar, seja sozinho ou com o auxílio de um profissional, e quando ele volta para a análise do órgão ambiental, ele vai entrar na fila de novo. Então, se a pessoa tem pressa para essa análise, muitas vezes para vender os imóveis, ou quem tem o excesso de vegetação nativa para colocar nos bancos de área, ou oferecer como servidão ambiental para quem tem déficit, né? E você fica um pouco travado, e as coisas podem demorar muito mais tempo do que se você tivesse feito desde o início com um auxílio profissional. E cabe ainda salientar aqui que em muitas regiões, para os pequenos produtores rurais, a própria Secretaria da Agricultura dá um auxílio, né? Então, mais uma vez, para os pequenos produtores, existe uma possibilidade de ter um auxílio técnico caso a pessoa não tenha condições de contratar um engenheiro para fazer. Daiane, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu acho que o PRA é realmente um instrumento de extrema relevância para o desenvolvimento econômico do país, considerando que nós somos um país grande produtor, né, rural, e sobretudo no que se refere aos imóveis menores, né, porque também tem esse aspecto que nós aqui não abordamos, mas os imóveis que podem ser objeto, né, dessa regularização ambiental, porque o Código Florestal coloca algumas limitações em relação ao tamanho das áreas que podem ser objeto, né, dessa regularização. Via de regra, o novo Código Florestal, ele sempre traz um tratamento diferente conforme o tamanho das áreas. Então, os imóveis que têm até um módulo fiscal, eles têm um tratamento, imóveis com até 4 módulos, eles têm outro tratamento, e acima de 4 módulos fiscais, eles têm uma outra abordagem, um outro tratamento. Então, as melhores oportunidades de regularização, elas são sempre para os pequenos imóveis, e principalmente quando é agricultura familiar, quando aquele é o único imóvel da família e sua fonte de renda. Então, traz ainda, eu acho que para quem é o pequeno possuidor de imóvel rural, para que ele não tenha medo de fazer sua inscrição no CAR, que ele não tenha receio de ver o órgão ambiental do seu estado como um parceiro para essa regularização. Perfeito. Daiane, muito obrigada pela sua participação no Conexão Milaré. Agradeço por todos esses esclarecimentos e espero que você possa estar conosco em mais oportunidades. Eu que agradeço, mais uma vez, poder participar do Conexão Milaré. É sempre um prazer poder trazer aqui um pouco mais do direito ambiental na prática, né?
e eu estou sempre à disposição para participar nos próximos assuntos. Muito obrigada. Esse foi o Conexão Milaré.